E o negócio por Lucas Paquetá avançou e o Flamengo fica mais próximo de contratar o jogador. A gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Além disso, tem Alcaraz desabafando em entrevista à ESPN, dizendo que muita gente mentiu, que ele não quis sair do Flamengo. A gente vai dar todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem Fiorentina aceitando proposta do Flamengo pelo Lucas Beltrán. E eu vou explicar o que falta para o negócio acontecer de fato, tudo no vídeo de hoje. Tem a novela Carrascal próxima do fim, finalmente com tudo resolvido, e eu vou dar os detalhes aqui também. E além disso tem todos os detalhes de Flamengo e Galo que se enfrentam às 8h30 da noite desse domingão, beleza? Antes de seguir para o vídeo, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Bom domingo a todos. Flamengo hoje às 8h30 da noite se enfrenta com o Galo. Jogo no Maracanã, com algumas novidades. Algumas novidades, inclusive, fora do campo, com a apresentação do Emerson Royal e do Saul à torcida. Devem dar um tchauzinho lá para a torcida. Ainda não temos a confirmação se o Samuel Lino já vai estar no Brasil nesse horário, se ele vai conseguir ir para o Maracanã também. A princípio, Saul e Emerson Royal vão ser os que vão estar lá no Maracanã, vão falar com a torcida. Talvez o Lino vá e fique no camarote por lá, mas confirmados mesmo o Emerson Royal, que inclusive também foi anunciado oficialmente aí nesse sábado. Novidade dentro do campo é o Vinha, que deve voltar a ser titular. Alan e Plata também voltam ao time. O Plata provavelmente no banco de reservas, a gente ainda não sabe bem. O Alan muito provavelmente nos titulares. E a escalação provável do Flamengo é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. No meio-campo, Alan, Jorginho e Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata ou Pedro. E a gente vai falar mais do Pedro hoje, até no vídeo de hoje, que tá voando fisicamente, segundo estatísticas até do GPS do próprio jogador. O Atlético Mineiro tem a novidade do Biel, que é um jogador que foi contratado há pouco tempo, já saiu no bid, deve jogar contra o Flamengo. O Cuca tem o desfalque ainda de Guilherme Arana e Patrick, e a provável escalação do Galo é Everson no gol, Natanael, Igor Rabelo, Alonso e Caio Paulista, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Apita o jogo Ramon Abate Abel, meu Deus do céu, haja coração. E os auxiliares Bruno Bosquilha e Alex dos Santos, e o VAR Márcio Henrique de Góes. Essa é a expectativa para o jogo. Eu tenho a expectativa de um jogo muito difícil, porque o Galo propõe jogo, tem o Hulk que está muito bem ultimamente, batendo falta muito bem, então a bola parada é um ponto que o Flamengo precisa prestar muita atenção, mas o Flamengo tem tudo para vencer, sobretudo, na minha opinião, se o Pedro estiver como titular. Acho que ele tem que ter sequência para voltar a ser o Pedro que foi. O Flamengo jogando em casa, ele tem toda a possibilidade de fazer aquela pressão em cima, mesmo com o Pedro, a Arrascaeta não tendo aquela intensidade na marcação, eles estando um pouco melhor fisicamente, conseguem colaborar nesse sentido também. Então, expectativa de um grande jogo entre Flamengo e Galo, e o Flamengo podendo voltar a encostar lá na frente nos líderes, o Palmeiras que venceu. E chegou lá junto também, passou o Flamengo, tá junto do Cruzeiro lá no topo da tabela. Tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D,
todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje. Beleza? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Alcaraz, que deu uma entrevista pós-jogo, nessa fase aí de preparação dos times da Europa, para a ESPN e soltou o verbo. Disse que falaram mentiras sobre ele e que ele de fato queria ter ficado no Flamengo e que a saída não foi decisão dele. Ele deu uma entrevista por lá na ESPN, como eu falei. Ele admite que não conseguiu ir bem no Flamengo, mas não esconde a mágoa pela falta de espaço na equipe. Posso me acomodar em qualquer posição, aí foi uma fala dele. E aí na entrevista do Alcaraz ele falou o seguinte: não tenho muito o que dizer, pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida, só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira, só tenho isso a dizer, falaram muitas coisas de mim, Felipe Luiz, José Boto e eu sabemos por que eu decidi sair, só isso. Que as pessoas fiquem tranquilas, eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que eu sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim, começou dizendo Alcaraz. E ele completou: a verdade é que em todos os clubes que eu passei fui bem e não foi o caso no Flamengo. A verdade é que não foi. Sempre coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, sabia o que tinha que fazer. Depois disseram que não encontraram a posição, obviamente, não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição. Hoje aconteceu de eu jogar uma posição totalmente nova e tratei de me habituar. Falaram muitas coisas que não são verdade, só tenho a agradecer a torcida do Flamengo no pouco tempo que tive, sempre me fizeram me sentir querido, sempre me mandaram mensagens de apoio, só agradecer por esse tempo, que sabiam que eu sempre quis ficar no Flamengo e que não foi decisão minha de sair. Tá aí a fala do Alcaraz. É uma alfinetada claramente pro Felipe Luiz aí, que acabou não optando por utilizar o Alcaraz mais do que poderia e liberou o jogador para sair, e ele deixando claro aí que não era a vontade dele, né? Enfim, comenta aí sua opinião sobre o jogador. Se ele ficasse, talvez ele pudesse vingar, ser vendido por um valor até maior, mas o fato é que ele acabou sendo emprestado lá para o Everton. Pedro melhora índices físicos e busca sequência como titular no Flamengo. O jogador registrou melhores números na carreira diante do Bragantino e tenta deixar polêmicas para trás do rubro-negro. Tá aí, batendo recorde de desempenho físico, Pedro. Tá dando certo aí a fala do Felipe Luiz, por mais que tenha sido forte, que ele mesmo tenha se incomodado, ele tá mostrando o contrário aí, fez a psicologia reversa, né? Depois das críticas públicas e de dias conturbados no Flamengo, Pedro teve uma melhora significativa nos números e voltou a ganhar minutos importantes. O atacante agora tenta se manter entre os titulares para ganhar a sonhada sequência desde que retornou da grave lesão do joelho no início do ano. Contra o Red Bull, Pedro atingiu alguma dos melhores níveis físicos da carreira, de acordo com dados do GPS. Ele chegou a 875 em high speed, não sei exatamente o que isso significa, o maior número já feito pelo jogador, a média era de 500, 600. Além disso, o camisa 9 atingiu quase 10,2 km percorridos na vitória de virada contra o Massa Bruta. A velocidade máxima registrada foi de 29,5 km e em Bragança Paulista ele voltou a ser titular, ficou 88 minutos em campo. Tá aí, grandes números do Pedro, espero que ele mantenha essa forma e volte a ser titular do Flamengo o mais rápido possível. Vamos falar agora aqui do Zico, que vai ter a primeira edição do Jogo das Estrelas, porém lá no Japão. Acontece nesse domingo o Zico All-Star Game, que desembarca no Japão, no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima. Zico atuará na equipe World Legends, que também será treinador do Japan Legends. Vai jogar num time e vai ser treinador do outro. Além de Zico,
Outros nomes conhecidos do futebol mundial estão confirmados, como Ronaldinho Gaúcho, Seedorf, Dunga, Júlio César, Alcindo e Emerson Sheik. Vale destacar que em dezembro, no intervalo entre Natal e Ano Novo, Zico vai realizar o tradicional Jogo das Estrelas no Maracanã. Legal de acompanhar. Não diz aqui na matéria se vai passar em algum lugar, mas se eu descobrir, eu mando para vocês aí na postagem, né, do YouTube. Mas muito legal, Zico expandindo aí seu evento para o Japão também. Vamos falar agora, começar a falar do mercado da bola, porque saiu uma matéria no Globoesporte.com sobre essa mudança de postura do José Botto na janela de transferências. Repercussão negativa e a pressão sobre Botto, diretor de futebol do Flamengo, pela possível contratação de Mickey Johnston, fizeram o clube recalcular sua rota no mercado de transferência. De fato, mudou totalmente o perfil de contratação que o Flamengo foi atrás. O Flamengo tinha orçamento previsto de 25 milhões de euros, já gastou praticamente o dobro, mas a gente sabe que isso não vai ser um problema de aprovação no Conselho, porque o Flamengo também arrecadou mais do que o dobro. Então, não tem essa questão aí, não estava previsto, mas também não estava previsto vender tanto, então tá tudo equalizado. Vamos falar também agora de Emerson Royal, que foi oficialmente anunciado pelo Flamengo. As redes do Flamengo postaram bem-vindo a Emerson Royal, nosso Pantera Negra, com ele já com uma arte lá, imitando Pantera Negra e tal, bem legal. O contrato dele, diferente do que foi dito em algum momento por algumas páginas, não vai até 2027, vai até 2028, dezembro de 2028, ou seja, 3 anos e meio de contrato para Emerson Royal, que vai jogar com a camisa 22. Então, legal aí, Emerson Royal oficialmente no Mengão e vai estar já sendo apresentado para a torcida no jogo contra o Galo, vai passar ali embaixo no gramado, ainda não relacionado, mas vai aparecer para a galera lá dar um tchauzinho. Sobre o Saul, a ideia da diretoria, comissão técnica do Flamengo, é que ele faça inicialmente a função que o Gerson fazia. Ele é versátil, pode atuar em várias maneiras no meio de campo, mas a ideia é que o novo meia cumpra o papel tático que o Gerson fazia. Ele, de fato, é bem versátil, sabe jogar em praticamente todas ali do meio campo e pode fazer essa substituição ao Gerson sem problemas. Mudando de novo de assunto, vamos falar agora de novela Alcaraz, que tá chegando ao fim, já tá naquela chamada que dá na Globo de últimos capítulos, últimas semanas, não, mas acho que semanas não vai durar mais não, porque tá tudo certo já entre Flamengo, Dínamo e Galo, já estão começando a trocar os documentos, com aquela questão que eu disse que eles vão fazer uma operação triangular, né, com o Flamengo, pagando o Galo, porque o Galo vendeu o Rubens pro Dínamo. Então, o Galo só vai pagar essa diferença entre o que ele deveria receber do Dínamo e o que o Flamengo deveria pagar. Isso vai fazer com que a questão dos impostos, a carga tributária fique menor. E essa foi a forma com que eles acharam de diminuir um pouco o valor total da operação, mas já está tudo resolvido. Inclusive, os agentes do Rubens do Galo e do próprio Carrascal já disseram que já está na fase de troca de documentação, então tendência é que agora o negócio ande. Finalmente, Carrascal vai vir para o Rio de Janeiro fazer os exames e ser apresentado. E aí a fala do empresário do Rubens foi questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo, nada relevante, nada... já era para estar fechado. A qualquer momento finaliza, então, declaração aí do representante do Galo nessa transação aí pelo Rubens. Nota oficial da assessoria de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sobre essa questão aí do envolvimento dele e agora como réu inclusive em âmbito criminal. O Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que permanece, será prontamente esclarecida de modo a ensejar o seu arquivamento. Ou seja, eles vão pedir o arquivamento porque eles vão justificar a parte que não foi acatada
pelo Poder Judiciário. Bruno Henrique segue confiando na justiça enquanto mantém o foco e dedicação total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas. Essa é a fala da equipe jurídica do Bruno Henrique sobre o episódio que gerou toda essa investigação. Torcida do Flamengo nesse sábado à noite fez um tuitaço pedindo e reforçando a vontade da torcida do Flamengo em contratar Lucas Paquetá. A hashtag Paquetá no Flamengo entrou nos Trending Topics, tomou uma relevância muito grande e cada vez mais está mais claro aí para a diretoria que a torcida quer o Paquetá, que eles devem fazer um esforço aí, se for possível, para trazer o jogador, porque toda a nação quer o Paquetá. E eu tenho novidades sobre Lucas Paquetá. O Flamengo tem já em mente que vai tentar, que está tentando, entendendo melhor a negociação. E já teve uma nova informação vindo do West Ham, muito animadora para muitos, que é o valor estipulado para eles venderem girando em torno de 30 milhões de euros, que não é pouco, mas é menos do que muita gente esperava. Então, o Flamengo tem 30 milhões de euros para dar à vista? Não sabemos. Mas o que o Flamengo faz agora é estudar uma forma de como formar essa proposta para depois formalizar enviando para o West Ham. E tem um detalhe aí que aconteceu nesses dias, nas últimas horas, últimos dias, que quando começou a sair com muita força o nome de Lucas Paquetá, a Pixbet, patrocinadora do Flamengo, soltou no Twitter a frase: vocês queriam que eu soltasse a carta, alguma coisa nesse sentido, soltar a carta no sentido daquele joguinho lá do site de aposta, mas que quer dizer que ele pode soltar a grana, e aí todo mundo já está subentendendo que a Pixbet pode entrar nesse negócio do Paquetá aí, ajudando com uma grana para trazer Lucas Paquetá para o Flamengo. E agora, com certeza, ele está mais próximo, porque o Flamengo já tem o valor que precisa. O Flamengo tem já um acordo muito próximo de ser selado com o jogador. Falta só alguns detalhes. E aí a gente fica nessa expectativa, porque já pensou, além dessa galera toda que está chegando, chegar também o Lucas Paquetá, seria sensacional. E eu quero ouvir de vocês a sua opinião sobre esse assunto. Tem o Nzola, o angolano que joga lá na França atualmente, emprestado na Fiorentina lá na França, dizendo que não tem vontade de jogar no Flamengo no momento, não no Flamengo, né? Ele não tem vontade de vir para o futebol sul-americano. Ele tem uma proposta do Pisa da Itália no momento e informou a Fiorentina que quer continuar por lá e jogar pelo time italiano. Por outro lado, o Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina também, o Flamengo colocou na mesa uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador, que agrada a Fiorentina. A Fiorentina aceita a proposta. Agora, nesse caso, é diferente. O Flamengo precisa convencer o Beltrán a vir jogar na América do Sul. Ele que tem 24 anos, tem na cabeça uma vontade mais de permanecer na Europa no momento. E o Flamengo está tentando apresentar o projeto, convencer o jogador de que aquele não vai ficar escondido. Se for questão financeira, o Flamengo provavelmente cobre o salário. Se for questão de uma possível convocação para a Argentina, não tem vitrine melhor do que estar bem no Flamengo. Então, toda essa conversa está acontecendo e caso a cabeça do jogador consiga ser feita e ele decida vir jogar no futebol sul-americano, entenda como uma boa opção, o Flamengo tem um acordo muito próximo em relação a valores com a Fiorentina, que pedia 15 milhões e o Flamengo disse que está disposto a acatar esse valor. Então a gente fica no aguardo aí dessa definição sobre Lucas Beltrán também e como vai ser o desfecho dessa história, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.